Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, o verso de número 11. Efésios capítulo 4, o verso de número 11. A palavra do Senhor diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Novamente a palavra diz: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos nessa hora que por ela o teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração, que o Senhor ilumine as nossas mentes e que a tua palavra, Senhor, como uma boa semente, ela encontre, ó Deus, uma boa terra no nosso coração nessa noite, e assim, germinando e crescendo, ela venha dar o seu fruto para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Você que quer, diga amém. Aleluia. Queridos, nesse texto o apóstolo Paulo, ele fala sobre os dons ministeriais, e como nós já compartilhamos, hoje nós iniciaremos uma série de mensagens onde nós compartilharemos acerca dos dons ministeriais. E nesta série nós vamos dar destaque a essas 5 manifestações dos dons ministeriais, que também são chamados de dons da graça. Nós olhamos para essa declaração de Paulo e nós percebemos que Deus, ele tem uma intenção. Há uma intenção clara quando Paulo, ele nos faz entender que o Senhor deu esses ministérios à igreja. Nós percebemos que a intenção de Deus ao dar esses dons ministeriais é o aperfeiçoamento dos santos. O Senhor, ele tem uma intenção clara na sua palavra para que a sua igreja, ela venha a ser aperfeiçoada. Você pode dizer amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o verso de número 28, Paulo nos informa que Deus, ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, socorros, governos e variedade de línguas. É interessante que aqui, quando Paulo fala do que Deus estabeleceu na igreja, ele coloca 3 ordens distintas da operação dos dons do Senhor. Esses dons ou operações aqui nesse texto de 1 Coríntios 12, 28, eles aparecem misturados, juntos, mas no início do capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, ele faz uma distinção, e eu queria que você observasse comigo. Eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero ler com você os versos 4 a 6. Coríntios 12, de 4 a 6, a palavra diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Declare comigo: mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Declare comigo: mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Declare comigo: mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém? Aleluia. Amados, nesse texto, Paulo faz uma distinção
da palavra dons, serviços e realizações. Eu queria que você pudesse declarar comigo. Diga: dons, serviços e realizações. A palavra dons aqui no original é carisma. E a palavra, conforme ela aqui aparece no capítulo 12 de 1 Coríntios, ela fala das manifestações do Espírito Santo. A palavra diz que há diversidade de dons, mas ela declara que é o mesmo Espírito quem opera ou quem manifesta cada um desses dons. Quando Paulo declara essa verdade, ele está nos fazendo entender que é o Espírito Santo de Deus quem é responsável por operar ou por manifestar os dons no meio da igreja. Então entendamos, o que a palavra de Deus ela nos permite entender é que é o Espírito Santo de Deus quem opera, quem distribui, quem manifesta os dons no meio da igreja. Nos versículos de 8 a 12, Paulo ele faz uma revelação que são 9 as manifestações do Espírito ou os dons do Espírito que são distribuídos à igreja. E nós vamos ter a oportunidade nessa série de também discorrer sobre cada um deles. Mas no verso 5, a palavra declara que há diversidade de ministérios ou de serviço, mas é o Senhor quem opera esses dons no meio da igreja. A palavra Senhor no Novo Testamento, ela é sempre atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que Paulo, ele está fazendo uma distinção nas manifestações dos dons, e ele faz uma distinção na manifestação dos ministérios na igreja. Perceba que a Trindade, ela trabalha junta para o mesmo fim, mas ela tem responsabilidades que são distintas. Efésios capítulo 4, o verso 11, no texto que lemos, a palavra diz que quando Jesus ele subiu ao alto, ele deu dons ministeriais à igreja. E o que eu quero chamar aqui a sua atenção é que esses dons ministeriais ou dons de serviço, eles são diferentes dos dons do Espírito Santo. E nós precisamos observar bem essa palavra, observar bem aquilo que a palavra está nos declarando. São os dons, de serviço ou dons ministeriais que nós vamos estar estudando ao longo dessa série. Queridos, a palavra de Deus ela nos ensina que nós precisamos compreender bem a diferença ou a distinção entre aquilo que a palavra está nos declarando em Corinto e aquilo que a palavra está nos declarando aqui em Efésios, para que nós possamos nos mover bem como igreja. Amém? Todos estão comigo? Amém? Eu queria que você curvasse sua cabeça um instante. Eu queria orar mais uma vez. Eu percebo que talvez o inimigo de nossas almas ele não queira permitir que a gente compreenda aquilo que quer ser ministrado nessa noite. Se o som tiver problema, pode deixar sem nada. A gente vai sem nada mesmo, vai sem nada. Eu queria que você orasse agora. Pode tirar. Eu queria que você orasse para que nada fosse roubado daquilo que o Senhor quer ministrar agora nessa noite ao seu coração. Senhor, nós estamos diante de uma palavra que é tão preciosa às nossas vidas. E nós não queremos perder absolutamente nada daquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Por isso, no nome de Jesus, nessa hora nós damos uma palavra de ordem a todo espírito imundo que queira impedir com que a Tua palavra, Senhor, ela seja comunicada e entendida pela Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos nessa hora todo espírito de confusão, repreendemos nessa hora todo espírito de bloqueio, repreendemos nessa hora qualquer manifestação do inimigo das nossas almas para nos impedir de ouvir a sua voz. Que o Senhor fale, Senhor, porque a sua igreja está pronta para te ouvir. Nós clamamos assim no nome de Jesus. Amém. Amém?
Então, como nós estávamos declarando, queridos, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham juntos para o mesmo fim, mas com responsabilidades distintas. A palavra diz que quando Jesus ele sobe aos céus, ele então distribui dons à igreja, e esses dons são os dons ministeriais, e como eu havia declarado, eles são diferentes dos dons do Espírito Santo, e são esses dons que nós vamos estar observando durante essas quartas-feiras. Mas no verso 6, ainda lá de 1 Coríntios capítulo 12, a palavra diz que há também uma diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então perceba que há uma ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde as manifestações ou os dons do Espírito, eles são de competência do Espírito Santo de Deus. Os dons de serviço ou ministeriais, eles foram dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo à sua igreja. E tudo mais que acontece fora dessa categoria é de realização da parte do nosso Deus e Pai. Se você está me entendendo, diga amém. Aleluia. Então, olha, o Espírito Santo trabalha os dons. Diga comigo, o Espírito Santo trabalha os dons. Diga, o Filho trabalha os ministérios. E o Pai é responsável pela operação de tudo em todos. Aleluia. Então perceba que Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão envolvidos em toda a movimentação da igreja. Por que é tão importante nós entendermos isso? Porque, vez ou outra, nós seremos tentados a, por alguma razão, acreditar que a igreja movimenta-se pela nossa capacidade, pela nossa habilidade ou mesmo pela nossa força. Quando a palavra do Senhor, ela já nos declara e ela nos faz entender que não, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que movimentam a sua igreja, amém? Então nós sofremos ou recebemos da parte de Deus essa influência para que então nós possamos nos movimentar como igreja. A palavra do Senhor vai declarar que são 9 os dons do Espírito Santo, ou seja, são 9 as manifestações do Espírito Santo do Senhor. Talvez nós tenhamos a oportunidade também para discorrer sobre isso. E são 5 os dons ministeriais que são conferidos à igreja. E aí, qual é a importância de você entender isso? Porque olha, nem todos têm as manifestações dos dons do Espírito sobre a sua vida. Então, a palavra vai declarar que nós precisamos uns dos outros para que nós possamos operar como igreja. E também não é diferente quando nós falamos dos dons ministeriais, mas nós vamos precisar uns dos outros para que nós possamos nos movimentar como igreja. Então, olha, lá no verso 28 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar sobre a operação de milagres, sobre a socorro, sobre governo, tudo aquilo que vem sendo operado pelo Pai. Os dons ministeriais, eles também podem ser chamados de dons da graça, e a palavra de Deus, ela nos diz isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia outra vez em Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler mais alguns textos. Efésios 4, a partir do verso 7. Assim diz a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. É por isso que os dons ministeriais, eles também são chamados de dons da graça, porque a palavra diz que a graça, ela foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu, senão também que havia descido
até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças ou meninos, arrastados por ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, queridos, olha, nós observamos lá no verso 7, Paulo começa falando sobre a graça e depois ele usa a expressão dom de Cristo. E essa palavra dom aqui, ela é diferente da palavra dom lá em 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, a palavra dom é carisma e ela fala das manifestações do Espírito. Mas aqui em Efésios 4, a palavra é doreia, é dom, é dádiva, e ela fala de dons ministeriais. Então é importante nós entendermos a diferença entre um e outro, para que nós possamos nos mover como igreja, ou nos movimentarmos como igreja, de uma maneira bem coerente. O propósito desses dons ministeriais, qual é? A palavra do Senhor declara, é a capacitação da igreja, é a edificação da igreja, é a preparação da igreja, é o crescimento da igreja, é o aperfeiçoamento da igreja para o seu serviço. Você pode dizer amém? Então o Senhor deu à igreja esses dons para que a igreja possa se preparar, se capacitar para servir ao Senhor. E ao mencionar o propósito dos dons, o Senhor também nos dá informações sobre cada um desses dons. E nós nessa série nós vamos discorrer sobre cada um deles e entender como é que eles operam em nosso meio, como igreja do Senhor. Mas para que nós possamos compreender melhor e entender melhor aquilo que o Senhor quer nos comunicar, algumas perguntas elas nos auxiliam nisso. A primeira delas que eu queria fazer com você nessa noite é: o que é que o Senhor concedeu aos homens, de acordo com a sua palavra? O Senhor, ele concedeu dons ministeriais. O Senhor, ele concedeu os dons da graça. Quantos foram? Diga comigo, 5. Repita comigo, diga: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Muito bem, então olha, de onde eles vieram? De onde vieram esses dons? Eles vêm do próprio Cristo. Eles vêm do Senhor. Eles vêm da própria mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é importante nós entendermos por que de Cristo. Perceba que nós já falamos aqui acerca da operação da Trindade. Nós falamos do Deus Pai que opera tudo em todos, nós falamos do Espírito que manifesta os dons ou carisma no meio da igreja, e nós falamos de Cristo, que é exatamente esse quem dá os dons ministeriais à igreja. Mas exatamente por que Cristo? O que é que a palavra de Deus ela tem a nos declarar a respeito disso? E você vai perceber aqui comigo pela palavra do Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é exatamente aquele que em sua vida, em seu ministério aqui na terra, ele abrigou cada um desses 5 dons ministeriais. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, o verso 1. A palavra diz assim: por isso,
santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Você pode dizer amém? Perceba que aqui a palavra, de uma forma muito clara, ela chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A palavra apóstolo significa enviado. Jesus, ele é o enviado do Pai. Jesus é aquele que veio da parte de Deus. E a palavra vai declarar, o próprio Cristo disse isso, que assim como ele foi enviado, ele também enviava os seus apóstolos. Portanto, o dom apostólico, ele era uma realidade na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E as declarações da palavra também reconhecem Jesus como profeta. Atos capítulo 3, abra aí a sua Bíblia. O verso de número 22. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, e esses vocês ouvirão em tudo o que eles lhes disser. Agora abra lá a Bíblia em João capítulo 6, o verso de número 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Perceba que a palavra declara que ele não é um profeta, mas a palavra declara que ele é o profeta, aquele que viria de fato da parte de Deus, aquele que viria verdadeiramente para estabelecer o governo de Deus sobre a face da terra. Então, Jesus, ele é aquele que ele é apóstolo, Jesus também é aquele que é profeta, mas não para por aí. Observe Mateus capítulo 4, o verso de número 23. Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Lá em Lucas capítulo 4, 18, Jesus também vai declarar essa mesma verdade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar. Portanto, perceba que Jesus, ele é declarado na sua palavra apóstolo, ele é declarado na sua palavra profeta, ele é declarado na sua palavra evangelista. Lá em João capítulo 10, Jesus, ele declara acerca de si mesmo: eu sou o bom pastor, aquele que dá, e o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Portanto, Jesus, ele também é pastor, e existem muitos outros textos que vão corroborar com essa verdade. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 12, o verso de número 13. Ou melhor, 1 Pedro 5, 4. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Você pode dizer amém? Quem é que irá se manifestar, irmãos? Diga comigo: o Supremo Pastor. Então perceba que a palavra de Deus declara que Jesus, ele é esse Supremo Pastor.
lá em Lucas capítulo 19, o verso 47, nós vemos o ofício do mestre na vida de Jesus. Jesus continuamente, reconhecidamente, e no seu ministério, ele sempre se encontrava ensinando a palavra de Deus. Portanto, Jesus é aquele que dá à igreja os dons ministeriais, porque ele abriga em si a plenitude dos dons ministeriais. Se você está me entendendo, diga amém. E quando foi que Jesus deu dons aos homens? A palavra declara lá em Efésios, após a sua morte e a sua ressurreição. A palavra diz que Jesus, ele desceu às regiões mais inferiores da terra, mas ele também subiu até o mais alto dos céus, e é nesse momento, quando ele é morto, mas ressurreto, quando a obra da redenção ela é consumada, que o Senhor então dá os seus dons, ou distribui os dons à sua igreja. Se você está entendendo, diga amém. Por que Jesus ele deu esses dons aos homens? Diga comigo, para o aperfeiçoamento dos santos. Quando nós estamos falando dos dons ministeriais, preste bem atenção nisso. Nós não estamos falando de um título que as pessoas precisam defender. Porque muitas vezes as pessoas incorrem nesse erro. As pessoas acabam intitulando um maior do que o outro. É como se fosse uma carreira a galgar, até você chegar ao posto mais alto. Mas não é isso que a palavra de Deus declara para nós. A palavra de Deus, queridos, ela está nos fazendo entender, e nós precisamos entender isso aqui de uma forma muito clara, que os dons, eles foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, diga amém. Mas nós não estamos falando dos dons do Espírito. Nós estamos falando dos dons ministeriais. E conforme nós já declaramos, eles são 5. E esses dons, eles foram dados para o aperfeiçoamento da igreja. Então, olha, nós não precisamos defender títulos, porque não se trata de título, mas de uma função ministerial. Nós estamos falando da provisão de Deus para o enriquecimento, para o aperfeiçoamento da igreja. São funções ministeriais e não títulos ministeriais. Declare isso comigo, diga, são funções ministeriais e não títulos ministeriais. Então, olha, os dons ministeriais, eles são para servir o povo e não para ter uma posição diante do povo. Porque às vezes nós somos levados pela palavra do engano, por achar que um é maior do que o outro, que o apóstolo é maior do que o profeta é maior do que o evangelista é maior do que o pastor é maior do que o mestre, quando na verdade ninguém é maior do que ninguém. Quando na verdade todos cumprem um papel dentro do reino. É uma função para o aperfeiçoamento da igreja. É assim que a igreja precisa se movimentar. Queridos, somente Cristo, ele abrigou em si essas 5 funções ministeriais. E nenhum mais homem na terra abriga em si as 5 funções. Agora, ele distribuiu a igreja. Portanto, nós vamos encontrar dentro da igreja aqueles que se movem na função apostólica, aqueles que se movem na função profética, aqueles que se movem na função evangelística, na função pastoral e também na função de mestre. Amém? E nós precisamos uns dos outros. Porque aonde o apóstolo não pode operar, o pastor opera. Aonde o pastor não pode operar, o mestre opera. Aonde o mestre não pode operar, o evangelista opera. Amém? E assim sucessivamente. Então o Senhor deu a sua igreja. E é interessante nós compreendermos isso. Lá em João capítulo 19, verso 1. Quando João é indagado acerca de quem ele é, ele declara assim: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Perceba que João, ele estava se movimentando de uma maneira extraordinária, a tal ponto que ele passou a ser confundido com o próprio Cristo, com o Messias. E foram até a ele e perguntaram assim: olha, quem é você? Nós precisamos dar uma resposta àqueles que nos mandaram aqui.
é você o Cristo? E ele respondeu: não, eu não sou. É você um profeta? Ele respondeu: não, eu não sou. É você Elias? Não, eu não sou. Então quem é você? E ele declara: eu sou a voz do que clama no deserto. Diga amém. Em outras palavras, João estava dizendo assim: eu sou uma voz. João estava dizendo: eu tenho uma função, eu não preciso de um título. Você está me compreendendo? Amém? Queridos, nós precisamos compreender isso na íntegra. Porque olha, quando nós não entendemos isso, se não nos for dado um título, nós nos aborrecemos, nós nos entristecemos. Olha, pessoas saíram do nosso meio porque não lhes foi dado um título, ou porque lhe foi revogado um título. Mas o que nós precisamos compreender, o que a palavra de Deus está declarando para nós aqui, que não se trata de título, mas se trata de função. Então quem é João? João é uma voz que clama. João é alguém que tem um serviço, uma função no serviço. Ele declara: olha, eu não preciso de um título, eu não preciso de um nome, eu não preciso de reconhecimento, eu só preciso funcionar. Você está entendendo? Amém? Então perceba, aqui no nosso meio, nós não fomos chamados para ter títulos, mas nós fomos chamados pelo Senhor com uma vocação. Nós temos uma função ministerial e nós precisamos funcionar, amém? Então, queridos, olha, entenda que de maneira nenhuma eu, como pastor, sou maior do que qualquer um de vocês, como também não sou menor. No reino de Deus, todos nós temos o nosso lugar, e nós precisamos então operar, funcionar a partir do chamado do Senhor para as nossas vidas. Mas não se trata de título, mas se trata de uma função ministerial, e esse deveria ser o coração de cada um de nós. O próprio Cristo, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para dar a sua vida em favor de muitos. Então nós precisamos entender essa verdade. Então quem é que nós somos? Nós somos alguém dentro do reino que tem uma função que glorifica o nosso Deus e Pai, amém? Então olha, qual é o propósito dos dons? O propósito do dom não é medir o nosso status, quem é maior, quem é menor. O propósito do dom não é medir o nosso grau de poder, quem opera de maneira mais poderosa ou mais gloriosa. O propósito do dom não é medir a minha vida espiritual, se eu sou mais ou menos espiritual. Diga comigo: o propósito do dom, diga melhor, diga: o propósito do dom é servir. Amém? Então o Senhor nos chamou a todos para servir. Agora, nem todos servirão em todas as funções, porque a palavra de Deus fala da multiforme graça de Deus. Então uns servirão numa função apostólica, outros servirão numa função pastoral, outros servirão numa função evangelística, outros numa função de mestre. É isso que a palavra de Deus ela ensina para nós, mas o propósito de todos, diga comigo, é servir. E uma outra pergunta é: até quando esses dons foram dados ao corpo de Cristo? Qual é a importância dessa pergunta? Porque olha, alguns afirmam que alguns desses dons não são mais para esses dias, como por exemplo o dom apostólico e também o dom de profeta. Alguns afirmam que esses dons eles cessaram por ocasião de quando os 12 apóstolos de Jesus eles vieram a falecer. Esses afirmam que esses dons eram apenas para os dias do Novo Testamento. E um dos argumentos para isso se encontra em Efésios capítulo 2, verso 20. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo. Efésios 2, 20. A
A palavra diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os que acreditam que o dom apostólico, como também o dom profético, eles cessaram, eles afirmam a partir desse texto que o fundamento dos apóstolos, ele já foi posto, ele já foi colocado, e que como a revelação bíblica, ela já está completa, ou seja, ninguém mais vai acrescer nada à palavra, nós não precisamos mais dos apóstolos e dos profetas. Mas o grande problema aqui é que você não encontrará em nenhum texto da Bíblia uma afirmação que declare isso, que os apóstolos e que os profetas, eles não são mais para esses dias. Amados, nós precisamos entender algo, porque olha, embora os apóstolos de Jesus, eles tenham sido usados por ele para colocar o fundamento da igreja, não há nenhum texto bíblico que venha afirmar que a igreja, ela deixou de precisar dessas funções no seu meio. É interessante que a Bíblia diz, olha, que esses dons foram dados até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Aí eu pergunto, algum de nós já chegamos a esse patamar? Sim ou não? Sim ou não? Certamente que não. Então, olha, se nenhum de nós chegamos a esse patamar, a palavra está dizendo que os 5 ministérios, eles foram dados até que nós possamos alcançar a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Então a pergunta a ser feita é: se nenhum de nós alcançou esses patamares, então o prazo de validade para apóstolos e profetas, eles não podem ser encerrados. Então o Senhor deu à sua igreja 5 ministérios. E esses 5 ministérios, eles continuam valendo no dia de hoje. Alguns vão se levantar e vão dizer assim: mas pastor, há muitos profetas que se declaram profetas e não são. Há muitos apóstolos que se declaram apóstolos e não são. E é verdade. Também há muitos pastores que se declaram pastores e não são. Também há muitos mestres que se intitulam mestres e não são. Também tem muito crente que diz que é crente e não é. Não é verdade? Então tudo isso acontece no nosso meio. Então não é porque alguém exerce de maneira errada uma função que nós vamos agora descaracterizar. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que aqueles que se intitulam ser aquilo que não são, esses serão julgados pelo Senhor, amém? Então eu quero que você entenda comigo aqui nessa noite. Essa é apenas uma aula introdutória para aquilo que nós vamos ver a partir das próximas quartas-feiras. Então entenda, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão operando na vida da igreja. Você pode dizer amém? O Espírito Santo, ele é responsável pelas manifestações do Espírito. E aqui nós falamos do carisma, aqui nós falamos dos 9 dons que nós encontramos lá na igreja de Corinto. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que distribuiu os dons ministeriais, que são esses 5 que nós compartilhamos aqui. E é neles que nós iremos nos movimentar como igreja do Senhor. Então, a palavra faz uma distinção entre dons, serviços e também realizações. Você pode dizer amém? Então, eu quero conclamar você a um entendimento mais claro e também mais profundo, seja dos dons espirituais, dos dons ministeriais e da operação de Deus, de tudo em todos, no meio da igreja, para que nós possamos ser uma igreja excelente. Você pode dizer amém? Então olha, todos nós, irmãos, temos dons que foram dados pelo Espírito Santo de Deus.
E esses servem para que o Espírito opere e se manifeste no meio da igreja, mas eles nada têm a ver com os dons ministeriais. Quando eu falo nada tem a ver, eu falo no sentido de você confundir um com o outro. Então o Senhor está nos chamando, como igreja, para nos movimentar nos 5 dons ministeriais. Você pode dizer amém? Eu quero que você estenda a sua mão assim comigo, para que você possa nunca mais esquecer dos 5 dons ministeriais. A gente vai fazer uma aulinha aqui agora, tá certo? Então, esse dedão aqui, né? Isso aqui é algo que alguém ensinou e que faz muito sentido, né? Esse dedão aqui, ele é o dom, representa o dom apostólico. Diga comigo, dom apostólico. Por que o dom apostólico? Porque o apóstolo, ele toca em todas as outras funções ministeriais. O apóstolo, ele é um pouquinho de pastor, ele é um pouquinho de evangelista, ele é um pouquinho de mestre, né? Ele é um pouquinho de tudo, certo? Dom, diga comigo, apostólico. Agora você vira assim o dedão e aponta para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim, esse é o dom do profeta. Então o profeta, irmãos, ele serve para apontar direções. Agora deixa eu fazer somente uma distinção bem rápida aqui para você, para que você possa entender. Diferente do Antigo Testamento, presta bem atenção nisso. O dom profético no Novo Testamento, ele não vai determinar a vida de ninguém. Preste bem atenção nisso. Sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas que chegam e dizem assim, olha, o Senhor está dizendo isso. E a pessoa está se apresentando como um profeta do Senhor. E a pessoa toma aquilo para a vida dela, sabe? E ela leva aquilo para a vida, e se aquilo não se concretizar, isso vai se tornar um sério problema. Então, o dom profético no Novo Testamento, ele vem para confirmar aquilo que Deus já falou, não para dirigir a tua vida. Amém? E o que é que Deus fala, irmãos? Deus fala pela sua palavra. E Deus fala pelo seu Espírito no nosso espírito. Amém? Mas nós também vamos ter a oportunidade de aprender sobre isso. Então vamos lá. Diga, apóstolo, profeta. O dedo maior é o dedo do evangelista. O evangelista corre sempre mais rápido, irmão, né? E chega mais longe. Você vê que, olha, o evangelista é agoniado. O evangelista quer fazer para ontem, né? Vamos evangelizar só se for agora. Então ele não perde tempo, ele quer alcançar o maior número possível de pessoas. Então, evangelista, o dom do evangelismo representado pelo dedo maior. O dedo, esse aqui é o anelar, não é isso? Dedo anelar é o dedo que a gente coloca aliança, né? Isso fala sobre a função pastoral. É o cuidado, é a aliança de cuidado, de você cuidar bem. Amém? E aqui o dedo midinho, né? Ele representa o mestre. Aí você vai dizer, mas por que o pequenininho representa o mestre, né? Porque ele entra em lugares que outros não entram, ó. Né? Então a palavra de Deus, ela vai penetrando, ela vai entrando e ela vai trazendo um ensinamento que transforma a nossa vida. Agora entenda, ninguém é maior do que ninguém. Todos têm uma função no reino e uma função coopera com a outra para que a igreja ela possa avançar manifestando a glória de Deus, amém? Então, queridos, por que falar sobre os dons ministeriais na vida da igreja? Porque entenda, você está nesse lugar aqui. Ou você vai se mover no apostólico, ou você vai se mover no profético, ou você vai se mover no evangelismo, né, no pastoral ou no mestre. Ou, se você tiver um dom apostólico, você vai se movendo um pouquinho em cada um. Mas o fato é, você está dentro de uma dessas 5 categorias, amém? E os dons do Espírito, eles vão vir para cooperar na tua movimentação. Por exemplo, o evangelista. O evangelista é o cara que se move por meio de sinais, por meio de prodígios, por meio de curas espetaculares. Então são os dons do Espírito que vão operar na sua vida para testificar a sua palavra. Amém? Mas nós vamos ter a oportunidade de
aprender muito sobre isso aqui ao longo dessas quartas-feiras. Mas eu quero convidar você a ficar de pé agora, em nome de Jesus.